Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta sobre reforços que Dorival Júnior receberá no Corinthians na metade do ano. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para o Corinthians e a promessa feita a Dorival Júnior de reforços na metade da temporada. Pelo menos 3 jogadores devem ser contratados. Não dá para dizer que isso fez parte do acordo entre o técnico e o Timão, mas houve um debate. E ficou combinado o seguinte: Dorival vai usar as próximas semanas para entender as boas e más virtudes do elenco corintiano, quais são as carências, em que posições o Corinthians precisa de mais jogadores. E a partir daí, pro mês de julho, o Corinthians promete atacar o mercado para buscar pelo menos 3 reforços. Não dá para dizer que serão de peso, que serão contratações bombásticas, até porque a questão financeira do Corinthians hoje é um enorme impeditivo. Mas o técnico Dorival Júnior ouviu sim do Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol do Corinthians, o cara que passou alguns dias lá em Florianópolis negociando com ele a possibilidade de aquisições. Importante lembrar que as posições serão definidas a partir de indicações do treinador. Só para completar em relação ao Timão, vitória por 1-0 fora de casa contra o Novo Horizontino, nessa quarta-feira em jogo da Copa do Brasil, terceira fase. O único gol da partida marcado por Héctor Hernández, o atacante espanhol que aos pouquinhos vem dando conta do recado. O Corinthians utilizou um time reserva, indicando que pode entrar com força máxima no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. Só para lembrar, Igor Coronado não esteve nem entre os reservas. Agora fica a dúvida se ele vai aparecer entre os titulares ou se ele virou a terceira opção do elenco. A saideira sobre o Timão, Álvares e Marçal, decidiu rescindir seu contrato com o Corinthians, empresa que havia sido contratada para reestruturar e profissionalizar o clube. A relação já havia ficado desgastada depois do pedido de demissão do Fred Luz, que seria um CEO do clube, por conta do aspecto político não pôde ser contratado como CEO e virou um consultor. A grande verdade é que o Corinthians do Augusto Melo é uma enorme bagunça e a profissionalização passa longe do clube, até por isso empresas sérias como a Álvares e Marçal não querem se associar a esse tipo de dirigente. Que muitas vezes o assunto vem à tona e você fala assim, você percebe como a forma de olhar o jogo é diferente, e eu não estou falando que é melhor ou pior, é diferente. Então você fala assim, Pedrinho, meu amigo, comentário, hoje presidente do Vasco, o cara fala, cara, o fulano joga muito. Aí você olha e fala, estou dando o Pedrinho aleatoriamente, pode ser qualquer pessoa. Aí você olha e fala assim, não. Aí você começa a prestar atenção no que o cara está dizendo, e você percebe que o cara está falando da relação do jogador com a bola, que é uma parte fundamental do jogo. É lógico que é. Se o jogador não tiver uma boa relação com a bola, como é que ele vai ser jogador de bola? Só que a relação com a bola, ela é um pedaço da carreira do jogador. É um pedaço do jogo. Não é o jogo inteiro. Então, existe uma diferença fundamental entre gostar de jogar e gostar do jogo. Gostar de jogar, de manejar a bola, de trabalhar com a bola, de empetecar a bola, de fazer embaixadinha, de matar na cabeça, no ombro, é sensacional. Nossa, como o cara joga! Mas quando o jogo acontece, é que você precisa demonstrar isso. E o Coronado, toda a habilidade que ele tem, que é o que o Samir está dizendo, e eu concordo, no jogo você não vê. Não acontece. Ele vai fazer um gol de falta aqui, vai fazer um passe genial ali, vai fazer um jogo com um golaço como infiltração, como ele já fez. Mas, cara, uma vez é bissexto. Não adianta você ter um ano de 29 dias em fevereiro a cada 4 anos. O ano tem 365 dias. Você precisa trabalhar bem todos esses 365 dias. Não é só no dia 29 de fevereiro. Nem só no dia 1º de maio, né? Nem só no dia 1º de maio. PVC, vamos ver como esse time se portou ontem? Vamos dar uma olhada na prancheta? Mudanças nas questões táticas, né? O Samir vai me ajudar também. Eu entendo assim, ele fez 2 linhas de 4
e acho que é o... Dá pra gente voltar o Samir? Dá pra gente colocar o Samir aqui Samir numa das também, telas, Samir. gente? Aqui, ó. Samir continua por aqui. Duas linhas de 4, então ele faz o Zé Martins cai pelo lado direito, o Charles com o Maicon por dentro, o Bidon na esquerda, vindo para dentro, não é estático. A tática não é estática. Evidentemente, o Hernandes e o Thales Magno como atacantes também se movimentando. Então, aí você pega esse time. Isso é uma carta de intenções do Dorival. Porque ele precisa ter, ele pode ter o losango de meio campo, no campo que a gente vai ver na sequência, que é a próxima tela, com o Garro, você vai ver que o Garro, se você reproduzir o que ele fez ontem, o Garro do lado esquerdo não vai funcionar igual, porque o Garro não gosta do lado esquerdo, ele não pode ser o cara de fechar o lado esquerdo. O Garro tem que circular, então você caminha mais para um losango de meio campo, com Ranieri, Carrilho, Bidon, Garro, como jogava o Ramon Dias. Só que isso abre espaço lateral. Por outro lado, o desafio é, quando tiver Garro, Yuri Alberto e Depay, é você ter os três livres para jogar e um time que trabalhe para isso. Porque o Memphis não vai ser ponta esquerda. O Memphis vai querer jogar perto do gol. Então tem que ser uma dupla de ataque. Como o Dorival fazia com Pedro e Gabigol. Mas como você faz isso se você tiver que jogar o Garro para o lado esquerdo? Duas linhas de 4, você protege os dois da frente. Mas o Garro vai ter que trabalhar. Então, isso aqui, o que ele fez ontem, me parece uma carta de intenções. Ele vai tentar fazer um time que trabalhe defensivamente para ter Yuri e Memphis criando lá na frente. Mas como é que vai fazer isso quando tiver os três? A gente vai ter que ver como é que vai funcionar. O Dorival sabe disso. Como é que vai funcionar? Precisa ter sacrifício para poder jogar os três juntos. E precisa jogar os três juntos. Precisa, né, Samir? Não, com certeza. Garro, Yuri Alberto e Memphis são titulares do Corinthians, né? No nosso primeiro campinho, né? Por exemplo, no time titular, antes de entrar o José Martínez, era o Alex Santana que foi o titular. Ah, é verdade. E aí ele fez o seguinte também. Até o número tá certo, que o Alex Santana aí, é 80, eu coloquei o Martínez é 70. E aí ele fez um posicionamento também, que é o posicionamento defensivo. O Maicon veio entre as linhas, né? O Thales fechou lá na esquerda e o Bidon jogou na direita. Aí ficou o Bidon na direita aberto, o Thales aberto na esquerda, por dentro o Alex Santana e o Charles e o Maicon entre as linhas. E lá na frente o Hector Hernandes. Foi um posicionamento mais defensivo também do Dorival na partida. O PVC está super correto em relação a isso. Eu acho, PVC, para responder você deixou uma interrogação, né, no ar, né? Eu acho que ele vai apostar no losango, porque, se eu não me engano, no Flamengo, aí Era você losango. pode me ajudar mais, você, Luiz, enfim, era losango. E o Everton Ribeiro fez o losango do lado direito, a Arrascaeta na ponta, na frente Pedro e Gabigol, o João Gomes do lado esquerdo e o Thiago Maia de primeiro volante. Eu acho que vai acabar sendo losango, porque eu concordo muito contigo. O Memphis, aliás, é um desperdício, né? O Thales ontem, quando ficou jogando aberto na esquerda, não foi um desperdício. Foi uma das melhores partidas do Thales com a camisa do Corinthians, porque ofensivamente ele não é aquele jogador que brilha, que vai no 1 contra 1, que arrebenta ofensivamente. Mas ele foi importante defensivamente. Depois que a bola saia dos pés dos zagueiros do Novo Horizontino, eles tinham dificuldade de armar o jogo, os laterais não conseguiam subir, porque ele fechou bem os lados com o Bidon e o Thales, e por dentro também. Então, por isso eu acho que o Memphis não vai ficar fazendo essa função do Thales. O Thales foi super voluntarioso ontem, né? Praticamente não atacou, tirando o lance do gol. O Memphis não vai ficar fazendo isso, com certeza, concordo muito. Então, eu acho que ele vai trabalhar com o Memphis não é que ele vai trabalhar, né? Ele é meio que obrigado a isso, né? Além da questão do Memphis que o PVC citou, tem a questão do Yuri, que o pessoal o Yuri tá vendo uma fase porque tá lesionado. Eu fui apurar isso ontem, não existe nenhuma lesão no Yuri. O problema do ombro, me passaram que é um problema de 2018 já, que ele já vem com esses problemas no ombro. Ele não tem nenhum problema na perna, muscular, nada. O que faz a gente entender que o Yuri caiu de produção, talvez seja aquela velha história. O Corinthians passou a jogar muito no 4-3-3 esse ano, e o Yuri não consegue fazer a função de pivô, ele gosta de atacar o espaço. Então, se o Dorival ele vai ter que fazer esse diagnóstico rápido, né? Se já não fez, né, PVC? Porque o PVC entende aí que isso daí já é uma carta de intenções, porque ele vai ter que entender isso. O Yuri gosta de jogar assim, com o atacante do lado, atacando espaços. De pivô ele se atrapalha bastante. E o Memphis é um cara que não tem a questão física hoje para ser um beirada que vai ficar marcando o lateral e chegando lá na frente. Então, eu acho que ele vai acabar apostando no losango quando o Garro estiver à disposição, ou quem sabe até o Coronado na partida contra o Inter, porque o Garro não volta ainda.
Ó, pra gente finalizar o assunto Corinthians, e amanhã, claro, tem mais Corinthians aqui. Vocês viram o torcedor que invadiu o campo? Você viu, PVC? Eu vi. Vamos ver aí na tela, então. Vamos mostrar que foi uma cena inusitada. Hein? O torcedor invadiu o campo, aí os seguranças tiveram um trabalho ali. Tá no ponto aí pra gente colocar? Ele cruzou Parece quase... o... Olha lá, cruzou quase o gramado inteiro, segurança atrás dele, mas disparou. Em algum momento ele vai perder a chuteira, o tênis. Eita, escorregou. Tentou o drible, não levou a melhor. Ai, PVC, você gostou, né? Eu gostei, parecia um cachorrinho na Copa 62, que o Jimmy Greaves foi lá pegar. O Garrincha foi pegar. Ai, gente, Deu tá aí, ó. Mas depois ele não escapou, o segurança levou a melhor, senão... Não, e o detalhe é a camisa, né, Samir? De que ano é essa camisa? Essa é de 90, né? Da Calunga, né? Essa é de 90, De 90. ó. Camisa finta com a gola branca, polo, escrito Calunga. Essa finta, é né? 90, com a da gola, né? A gola é de 90. Se fosse outra gola... Agora eu não sei se é retrô, né? Ou se é uma original. Não, eu acho que ela não, acho que ela não é original. Porque ela parece ter o símbolo da Topper ali também. A Topper é depois, né? Topper é 99, 2000. Não, a Topper foi antes. Não, o Topper foi 82, 83, 81, 82, 83, até 88, até 89. Até 88. Mas depois ela voltou. 99 e 2000 era Topper de novo. Ó, gente... Era outra fase da Topper. Ó, a gente está aqui na resenha, mas como a informação sempre tem prioridade, pede passagem aqui no De Primeira, o Corinthians soltou uma nota agora sobre a situação do zagueiro Gustavo Henrique. Informou, então, através de um post aqui nas redes sociais, no Twitter. O zagueiro Gustavo Henrique passará por um procedimento cirúrgico nesta sexta-feira para tratamento de uma hérnia inguinal. O defensor do Timão jogou a reta final do Campeonato Paulista e o início do Brasileiro com dores e seguiu tratando diariamente com o departamento médico. A piora do quadro levou o atleta ao procedimento alinhado junto com o departamento médico. Ou seja, mais uma preocupação aí para o departamento médico do Corinthians, que já está cheio, já está recheado, com o Gustavo Henrique, que agora vai ter que ser operado, Samir. E a gente já sabe, né, que a zaga vem passando por dificuldades. Ontem, defensivamente, já debatemos isso aqui, o time se comportou melhor, mas é uma baixa relevante aí para o Dorival Júnior. E a gente viu ontem, eu tenho até algumas informações do Gustavo Henrique, né? Deixa eu falar a primeira informação. Esse é um problema que já vem ocorrendo há algum tempo com o Gustavo Henrique, e ele estava dando uma segurada para fazer essa cirurgia, né? E ficou até a dúvida se ele ia fazer essa cirurgia, porque trocou de técnico agora o Corinthians, né? Ele conseguiu ser titular agora, novamente. Então ele fica nessa. Será que é o momento, né? Porque o que o jogador pensa? Vou esperar a parada aí do Super Mundial, né? E aí, beleza. Só que não dá, porque essa hérnia está atrapalhando, né, o rendimento do Gustavo Henrique e vai causando até outras lesões musculares, pelo que eu apurei. Então o Corinthians vai ficar sem o Gustavo Henrique. Em relação à zaga, apesar do Corinthians ontem ter sido muito bem nessa forma, foi mais compacto, o Novo Horizontino não teve muitas chances, mas se a gente observar, foram 3 cabeceios frente a frente com o Hugo. Então, pelo alto, o Corinthians sofreu bastante ontem, né? Não ganhou quase nada pelo alto. Então, é um risco ainda. O Corinthians vai buscar zagueiros no mercado. E, enfim, né, ontem tem mudado bastante a zaga. Ontem foi o André Ramalho e o ministro da Educação, viu, Luísa? Kaká. Você sabe o que é engraçado? Vamos pro break, PVC. Vamos lá. No break você fala. A gente vai pro intervalo rapidinho. Na volta a gente fala do Flamengo, hein? Que entra em campo hoje, lá em São Luís do Maranhão, contra o Botafogo da Paraíba. O Samir fica aqui no intervalo com a gente, que a gente fica na resenha com a galera do YouTube. A gente já volta. Computador enquanto isso. Onde você vai, PVC? Vou pegar meu computador e colocar dentro. Ele vai pegar o computador. Não tem cafezinho hoje, hein, PVC? Hoje não tem Faltou café. isso. Ó, tô de olho aqui nas mensagens de vocês. Deixem um like. Cadê minha plaquinha do like aqui, ó? Fecha aqui em mim, pra gente pedir like pra galera. Ministro da Educação. Feriadão, estamos aqui trabalhando. Merecemos um like, não merecemos, gente? Obrigada. Deixem um like aqui pra gente. Aliás, tem uma nova enquete pra vocês votarem, hein? Vou achar aqui, hein? Fico meio perdida com essas tecnologias aqui, mas eu vou achar a enquete. A estreia do Dorival foi, já está na tela, né? Apresentadora, se liga, querida. A estreia do Dorival foi apenas boa, ótima, promissora, mas vai melhorar ou foi ruim? Deixa eu ver os comentários de vocês. O Agneton Sampaio, de Ilhéus da Bahia, beijo para você, Agneton. Fique com a gente já vai falar do